Bom dia, igreja. Bom dia para todos aqueles que nos acompanham pela internet. Vamos inclinar nossas frontes. Pai, acabamos de cantar este hino, que na verdade é um reconhecimento da nossa pequenez, fragilidade, e que nada podemos fazer. Por isso cantamos: ai de mim, se não fosse Jesus. Israel disse: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, eles nos teriam engolidos vivos. Ó Deus, Tu és grande, e o Senhor vela sobre o Teu povo. Tu velas sobre a viúva, o necessitado, aquele que olha para Ti, como uma criança pequena olha para a mãe, para o pai, e diz, naquele olhar: eu dependo de Ti, Pai. Mãe, eu dependo de vocês. Eu preciso, eu nada sei fazer, eu não sei para onde me dirigir. Eu sou uma criança, pequenina, sem entendimento ainda, mas cubra-me, Senhor. Cubra todo o Teu povo. Toma-os pelas mãos, toma em Teus braços. Ouça, Senhor, ao clamor do Teu povo e atende às suas necessidades. Te agradecemos por estarmos diante de Ti e queremos nesta manhã, como já foi pedido, é desejado, por isso Teus filhos vieram à Tua casa, queremos uma parte mais de Ti, Senhor. Ensina-nos e dá-nos um coração aberto para receber e guardar esta verdade. Em nome de Jesus Cristo, pedimos amém. Vamos aproveitar, já que estamos de pé, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 2. Vamos recordar que a semana que vem, domingo, no próximo domingo, teremos o culto de Santa Ceia. Que você vá fazendo aquele exame, que você vá olhando por aqueles que não estão, vamos dizer, presentes, ou estão tanto necessitados, fracos, e que você ponha em teu coração e ore, e não somente orar, mas ponha também a tua ação a favor deles, dele ou dela, para ajudar. Vamos à casa de Deus, põe o teu ombro ao lado para isso, está bem? E animar. E cada um recorde disso, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De onde vem a nossa força física? Ela vem daquilo que alimentamos. Aquilo que alimentamos é energia. Se transforma em energia o nosso alimento. Tantas calorias, né? Energia. Assim também a palavra de Deus, ela é energia, ela te dá força, ela te dá orientação, ela te dá fé, te dá esperança. A palavra te norteia,
te mostra o caminho. Então que você nunca chegue, deixe com que aquele espírito laodiceano que diz, estou rico, abastado e nada tenho falta. Nunca pense que você tem o suficiente, já sabe o suficiente, e não precisa de nada. Não se mostre nunca uma pessoa independente de Deus. Pelo contrário, seja sempre um bebê dependente de Deus. Amém? Um bebê espiritual. Então alimente, cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Ninguém pode cuidar a não ser você mesmo. Deus dá. Mas guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, você que tem que guardar. Você que tem que fazer. Então joga longe, vença essa preguiça, esse desânimo, vença essa coisa que te afasta de Deus, que te esfria. E a igreja e todos devam um ajudar ao outro. Amém? E dizer, disse um ao outro, seu companheiro, esforça-te. Vamos ler, começando com o primeiro. Quando Elias foi elevado num carro de fogo, Elias estava cansado, esgotado, né? Vamos ler. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gigal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará.
E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Que o Senhor abençoe. Assentai-vos. Nesta manhã eu quero falar para uma parte da igreja sobre as cinco manifestações do ministério de Elias. As 5 vezes que esse ministério se manifestou. Talvez alguém diga: bem, eu já sei isto de cor e salteado. Tá. Mas nem sempre o pregador prega para toda a igreja. Às vezes é para uma parte da igreja que ainda não tem o que você tem. Então tenha paciência conosco, não é certo? Tenha paciência. Comentando rapidamente esta leitura, você vai ver que na vida de Elias, antes mesmo, quando ele estava ali na caverna e saiu para falar com Deus, e Deus lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias estava deprimido, cansado, se sentia sozinho, e ele estava, vamos dizer, em depressão, havia saído debaixo do pé de zimbro, havia fugido de Jezabel, um homem que trouxe fogo sobre a terra, um homem que converteu a Israel, mas quando ouviu o recado de Jezabel, uma mulher, ele simplesmente se escapou, fugiu. É a mesma coisa, você é muita coisa, eu sou muita coisa quando Deus está conosco, porque Deus é o grande. Mas fora de Deus, como Elias fugiu até de uma mulher e disse: Senhor, me tome, eu não sou melhor do que meus pais. E foi preciso que Deus dissesse, em outras palavras: eu vou colocar um substituto, Elias, no teu ministério, para continuar o teu ministério. Agora, não pense você que quando Elias consagrou a Eliseu, automaticamente Deus levou a Eliseu. Não. Houve alguns anos, um tempo de aprendizagem. Eliseu observava a Elias, o seu mestre, copiava. Então, aquilo levou alguns anos, quem sabe aí por volta de 10 anos, mas agora Elias tinha um companheiro, um colega ao seu lado. E quando foi chegando o tempo de Deus tirar Elias,
ali estava Elias dizendo para Eliseu: Eliseu, você fica por aqui, você não pode ir comigo. Você não, vamos dizer, não é mais necessário. Mas Eliseu, ele tinha em seu coração algo por Deus, ele tinha uma ambição profunda por Deus. E ele disse para Elias: olha, como você vive, como o Senhor vive, eu não te deixarei, não me separarei de ti. Eliseu, Deus me mandou a Jericó, fique aqui. Não, não, não. Eliseu, Deus me mandou ao Jordão, fique aqui. E você veja que há certas coisas na vida, obstáculos, parece que eles te dizem: você não pode prosseguir mais além daqui. Mas você sabe que esta é a palavra, você sabe que o caminho da fé é o caminho da vitória. E você simplesmente prossegue lutando. Então, ambos atravessaram o Jordão. Elias tocou a sua capa, Eliseu olhava como que ele fez. Atravessaram o Jordão se abriu, os dois passaram a pé enxuto, e lá do outro lado eles foram caminhando. Daí Elias disse para Eliseu: pede-me o que tu desejas, antes que eu seja tomado de ti. Olha bem, o que é que Eliseu desejava? Ele poderia dizer: eu quero ser rei aqui em Israel, eu quero ser um general, eu quero riqueza, eu quero um palácio. Isso para Elias não seria nada. Eu quero tantos quilos de ouro. Mas Eliseu, ele tinha uma ambição. Ele queria o que estava sobre Elias. Aquela unção, aquele espírito, o Espírito de Deus. E ele pediu o quê? Eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Você observa, irmão, que Eliseu não está dizendo: eu quero a porção dobrada do espírito do homem, Elias, sobre mim. Não. Ele queria a porção dobrada de Deus, o espírito que habitava em Elias. Era isso que ele queria, não era o homem, mas era o Espírito de Deus naquele homem. Então nós temos que entender, ver, que Deus, ele trabalha através do homem. Deus não tem outra forma de trabalhar nessa dimensão, neste mundo, se não é o homem pelo homem. Veja como Deus usou a Moisés, veja como Deus usou a cada profeta. E porque é o meio de comunicação de Deus. Por isso, Deus não fará coisa nenhuma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não é pastores, não é bispos, não é papa, mas profetas. É o canal que Deus escolheu. Quando Deus falou à plena luz do dia e diretamente a Israel, ali no Monte Sinai, o povo se encheu tanto de pavor que eles disseram: Moisés, não fale Deus conosco. Ele fala contigo e você nos diga e nós seguiremos. E Deus disse: boa coisa. Eles falaram. Nem todos têm a estrutura para chegar diante de Deus. Por isso é preciso que o homem seja estruturado, já nasce com isto. Como Jeremias: antes que tu nasceste, eu te escolhi, te dei por profeta das nações.
Então, vocês observam que desde então Deus sempre usou este canal, este meio, e isto abriu, vindicou, mostrou que Deus um dia viria em carne, se manifestaria, coisa que ele fez em Jesus, seu Filho. Então, o profeta de todas as eras, na verdade, não é o homem em si, é o Espírito de Deus que mora naquele homem. É como disse o irmão Brana, o profeta de todas as eras é o Espírito Santo. Entende? É o Espírito Santo. Por isso, Filho do Homem representa um profeta, que é o próprio Espírito de Deus, operando naquele homem, coisa que Eliseu viu e disse: quero a porção dobrada do teu Espírito em mim. A gente honra o homem, respeita o homem a quem Deus o tem levantado. Entende? Quem recebe um profeta em qualidade de profeta. Então, veja vocês, a gente respeita tudo, mas os nossos olhos não devem se deter no homem em si. Porque o homem em si, ele é igual a você. Ele é humano, ele é frágil, ele tem suas paixões, suas fraquezas, suas dificuldades. Então a carne não tem nada de especial. Ele nasceu, ele chorou, ele brincou e ele morre. E vai apodrecer como qualquer um outro. Mas devemos olhar sempre ao Espírito de Deus sobre aquele homem. E Eliseu disse: eu quero. O que é que ele queria? A porção dobrada do teu Espírito. Ele não estava falando do homem Elias, ele estava falando do Espírito que operava em Elias. E quando Elias foi tomado, naquele redemoinho de uma carruagem, carro de fogo, nós vemos que a capa de Elias caiu, porque Eliseu viu Elias ser tomado. Quer dizer que ele podia ser tomado e não ser visto, mas Deus permitiu a Eliseu ver. E quando a capa caiu, Eliseu pegou, ele dobrou, ele fez igual ele viu Elias dobrar, e ele tocou na água e disse: onde está o Deus de Elias? Ele não disse: onde está Elias? Mas o Deus de Elias, o Deus de João Batista, o Deus de William Brana, o Deus de Moisés, o Deus de Jeremias, o teu Deus. Então nós olhamos para Deus. Onde está o Deus de Elias? E o rio se abriu. E os filhos dos profetas do outro lado, vendo tudo isto, ele disse: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ele não estava falando do homem Elias, porque o homem não pode retornar sobre o homem. Assim como a vida de um animal no Velho Testamento não podia retornar sobre um homem, sobre o que sacrificava, o adorador. Então, veja vocês, era o espírito de Elias. Por isso, Deus trabalhou através deste espírito e ainda irá trabalhar. 5 vezes haveria de manifestar este ministério sobre a terra. Então eu quero que você veja pelas Escrituras, você veja aonde isso está afirmado, leia, para que você possa ter
a sua fé bem alicerçada nas Escrituras. Isto não são arrazoamentos, palavras de homens, mas isto é as Escrituras. E o que estamos aqui para dizer nessa manhã é que as Escrituras dizem assim, assim, assim. E a tua fé tem que ter um chão para ela se firmar, que seja as Escrituras. Amém? A primeira vez que Deus se manifestou foi através de Elias, o homem Elias, chamado o Tisbita. Podemos ver aí sua imagem? O Tisbita. As Escrituras não diz quem era seu pai, quem era sua mãe, mas é claro que se existe um homem, ele teve que nascer. Ele teve pai, teve mãe. Só as Escrituras só diz a região que ele nasceu. Tisba, né? Então, Elias, o Tisbita. E Elias nasceu e cresceu. Por certo, seus pais eram grandes religiosos, homens, pessoas que serviam a Deus, e ensinou ao seu filho. Se você não ensinar seu filho, não plantar nele a semente, na verdade, quem poderá plantar? Aí está a responsabilidade dos pais, não é certo? Elias, ele viveu no tempo, está bem, no tempo do rei Acabe. Quem era Acabe, rei de Israel? Não rei de Judá, de Jerusalém, mas rei de Israel, a parte norte, com a capital em Samaria. Foi um grande estadista, muito esperto, foi o maior que Israel teve. Porém, Acabe não era um crente 100%. Pode ver a escolha que ele fez. Ele casou-se com uma mulher pagã, cujo pai era um sacerdote pagão, e ela, na posição de rainha, então, ela começou a influenciar. Por certo, influenciando o rei, e por certo, influenciando no governo. E aí ela foi trazendo a sua religião, trazendo sacerdotes, e começou a ser ensinado a religião de Baal, Deus Sol. E é claro que eles procuraram comparações entre esse Deus Sol deles e Jeová. Entende? Para poder enganar. E ela foi eliminando aqueles verdadeiros crentes, foi destruindo eles, a ponto que Elias pôde dizer: Senhor, só eu fiquei, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei e andam querendo me matar. Mas Deus disse para Elias, lhe confortou e disse: não, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram, não beijaram a Baal. Quer dizer, eu ainda tenho 7.000 crentes dessa nação. Por onde eles estavam? Debulhados pela nação inteira. Um aqui, outro acolá, meia dúzia ali. Mas Deus sabia o endereço, como hoje Ele sabe o endereço dos seus crentes, dos seus filhos. Então, amados, nós vemos que Elias era um homem tão sujeito, tão obediente. Elias, vai ali. Sim, senhor. Elias, vai encontrar com Acabe e diga que não vai chover. Sim, senhor. Elias, chegou a hora de você descer a Serepta, a viúva, para que te alimente. Ele poderia argumentar mais um tempo de fome, de miséria,
E me mandar ainda para uma viúva? Mas ele disse, sim, senhor. Então, era tão submisso, tão voltado a Deus, tão fiel, tão corajoso era Elias. Quando o povo todo se debandava, virava as costas para Deus, Elias permaneceu firme sobre as suas convicções. Ele não era um tipo de Maria vai com as outras, não. Ele permaneceu firme, sem se importar se perderia seus irmãos, se perderia seus amigos, ou isto e aquilo, mas ele permaneceu firme, como Micaías também permaneceu firme. E Deus se agradou tanto daquele espírito de submissão, e Deus operou grandes sinais. Olha o que disse Elias para Acabe. Durante 3 anos e meio, creio que é 3 anos e meio, né? Não vai chover, nem orvalho, segundo a minha palavra. Ele nem usou o nome de Deus, porque o que ele estava falando era o que Deus havia dito para ele. E a mensagem, o seu mensageiro é um só. E quando chegou o tempo que Deus disse, para que ele encerrasse aquela profecia, eu pergunto a vocês, quantas vezes Elias foi tentado a encerrar aquela profecia, ouvindo notícias, morte de animais, morte de milhares e milhares de pessoas. Se um ano de seca já traz tanto prejuízo, calcula vocês, 3 anos e pouco, nem orvalho sequer. Até o rio onde Elias bebia da água, o rio Querite, o riacho, secou, foi virando poças. Veja vocês, Elias vivia ali bebendo da água natural. Mas aqueles corvos lhe traziam pão e carne. Aquilo não era natural, aquilo era espiritual. E Elias sabia equilibrar o natural com o espiritual. Ele não confundia, e você não deve confundir também. Então nós vemos, irmãos, que Elias simplesmente, quando encontrou Acabe disse, és tu perturbador de Israel? Eu não. Mas você e seus pais que deixaram a Deus, mas me reúna Israel em tal lugar, no Monte Carmelo, e que também esteja lá os 450 profetas de Baal. E ali houve aquele desafio que todos bem sabem. Os profetas de Baal, já que vocês são muitos, então, o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E o povo disseram, é isso mesmo, quer dizer, vamos definir hoje. Porque a primeira coisa que Elias, quando olhou por aquele povo, disse, por que vocês cocheiam entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Deus gosta de ver definições. Você é um cristão? Seja um cristão. Agora, por que ser um cristão e ficar beliscando, vivendo de coisas erradas? Então, amados, Elias, eu gosto de ver esse desafio. Creio que todos nós admiramos no Velho Testamento, o que eu mais admiro é Elias. Por isso que eu estou tomando um pouquinho de tempo.
Tome 2 bezerros, por certo, 2 bezerros meio magrão, não tinha comida, né? Mas tome eles, dê um para eles, que eles são muitos, que parta o bezerro, ponha em cima do altar deles. Quer dizer, eu não tenho nada com isso lá. Não vou ajudar eles a buscar lenha, não é? Mas que eles dêem um jeito. Mas não ponha fogo. O Deus que enviou o fogo e consumiu o altar, esse é o Deus. E eles fizeram, e Baal, banda, ouça. Começaram a entrar em transe, falava línguas, e dançava, e tinha muita emoção. Olha, 400 e tantos homens, aquilo levantava uma poeira, aquilo um babava daqui e outro gritava, entende, dali. A coisa parece que, eu acho que o povo olhava, já tem que vir, porque é tanta emoção que tem que acontecer, não é? Mas que nada. Elias estava bem tranquilo, debaixo de uma sombrinha lá, e dizia, grite mais alto. Ele é Deus, né? Ele vai ter que escutar. Ou quem sabe ele está viajando, está dormindo, mas grite. E eles cruzaram das 10 horas, das 11 horas, e foi a 1, foi a 2, foi a 3, foi às 4 horas, quando foi chegando a hora do sacrifício, lá pelas 5, Elias disse, vamos parar com isso, vocês, vamos parar com isso aí. Agora chegue aqui. Ele fez o altar com as 12 pedras, cada pedra representando uma das tribos. Olha bem, primeira coisa, ele restaurou o altar. Há muita gente que quer fogo em sua vida, mas o seu altar, como disse Jair Rodrigues na sua música, está desmanchado, né? Está arruinado. Endireite o teu altar de oração, de obediência, de temor, de fidelidade, entende? Vamos até dizer, de assistência na igreja. Deus te deu carro, Deus te deu facilidades, mas lembre-se disto, que a facilidade leva as pessoas a serem negligentes. Mas você não permita isto. Então, veja vocês, Elias arrumou o altar, pôs a lenha ali em cima, e o que aconteceu? Derrame água. Agora, fogo contra água, vocês sabem que é o contrário, né? Água que apaga o fogo, não fogo apaga a água. Muita gente pensa que Deus é fraquinho, tem que... Não. Irmãos, Deus é Deus. Fizeram um rego ao redor e põe a água, e põe a água, e põe a água, e encharcou lenha, encharcou os bezerros, a carne, e a coisa encheu até aquele rego de água. E Elias não teve que gritar, Elias não teve que sapatear, Elias somente disse, Deus, manifesta-te para que ele saiba que tu és Deus. E o fogo desceu e lambeu o bezerro, o altar, a água, tudo. E o povo se ajoelhou e disse, só o Senhor é Deus. E o que vamos fazer agora com essa tropa de gente errada aí? Pega eles, leva eles lá embaixo, corte a cabeça deles. Então, e assim extinguiu Elias a idolatria a Israel, e o povo se converteu a Deus. Nessa hora até o rei, que era meio, se voltou, né? E Elias disse, olha rapaz, aparelhe os seus carros e dê no pé com seus cavalos, porque está vindo uma forte chuva.
Que tal, depois de 3 anos e tanto de seca, mandar que apure para que não tomasse chuva? E o rei aparelhou o carro, e lá foi ele. E dali um pouco, lá vem o velhinho Elias, correndo, e o rei mandou apertar o seu cavalo, mas perdeu para Elias. Você vê como Deus está no homem, renova este homem. Renova. E assim, irmãos, e Elias correu desde o Carmelo até Jerusalém. Eu não sei quantos quilômetros, mas era muito. Aliás, até Samaria. Mas era muito chão. E ele não perdeu o fôlego. Não é certo? Subia e descia o morro e não perdeu o fôlego. Então, Elias foi um homem tão usado na mão de Deus, que Deus agradou tanto disso, que disse que traria esse Espírito sobre a terra por mais 4 vezes. Então, a segunda vez que manifestou o ministério de Elias foi sobre Eliseu, a quem Deus mandou que escolhesse. Primeira coisa, Eliseu era um homem trabalhador. Era um homem trabalhador. Antigamente, quando eu era criança, lá em Mato Grosso, às vezes as pessoas diziam assim, eu não tenho nada o que fazer, eu vou ser polícia. Vou ser polícia. E tinha até aumento no salário, quem conseguisse trazer alguém para ser polícia. Hoje não, hoje a coisa é fina, né? É concurso, é uma disputa, por quê? É um privilégio. E Deus não disse, vai buscar Eliseu, porque Eliseu está lá, não é um preguiçoso, não sabe nada. Entende? Não, Deus nunca chama homens dessa natureza. Deus chama homens trabalhadores. Deus não chama preguiçoso. Deus não chama covardes. Deus tira o homem o melhor do seu emprego. Mateus, Pedro, João. Então, não é, eu não tenho nada, não tive nada, eu tentei isso, não deu certo, tentei aquilo, deu certo, fui ser pastor. Não é assim. Deus sempre chama o melhor, não o pior. E quando Elias chegou lá em Eliseu, Eliseu estava arando com 12 juntas, isto é, uma junta ele arava, era a 12ª. É como estava no puxirão. E havia 12 juntas de boi trabalhando no campo. O homem era forte, né? Tinha condições, era financeiras. E quando Elias jogou para ele a capa, ali estava o convite, deixe tudo e me segue. Eliseu não estava preso a nada. E a família dele? Não sei o que foi feito. Só sei que ele queimou as cangas, fez um bom assado, junto com toda a família, junto com os amigos, e mataram os 2 bois. Então, era muita gente para comer tanta carne, né? E boi de canga sempre são gordos e grandes, não é isso? Então, veja vocês, Eliseu passou a seguir Elias. E quando Eliseu diz, dá-me a porção dobrada do teu espírito, quer dizer, o espírito que opera sobre você, Deus, eu quero o dobro. Eu quero o dobro. Se eu não me engano, Elias fez 7 milagres, a Eliseu fez 14. Deu justamente o dobro. Eu não sei bem se é isso aí, mas eu sei que é o dobro. O ministério de Eliseu foi a continuação de Elias. Foi a continuação de Elias. E Deus tomou esse
tipo de ministério e deu nome a ele, até mesmo o nome de Elias, porque foi o primeiro a quem Deus usou. Então, vocês observem, não é o nome do homem. Não é o nome do homem. Muita gente às vezes pergunta, mas onde tem o nome de William Branham nas escrituras? Gente, se fosse o nome de William Branham, entende? Que Deus dissesse para ele que ele haveria de levantar um profeta de nome Elias, vamos dizer, nos últimos dias, cujo nome do homem é Elias, o meu é Febrônio, vamos dizer, mas que eu me chamasse Elias. Eu penso que cada família queria ter um filho com o nome de Elias. Era Elias por todas partes, não é mesmo? Era Elias por toda parte. Então, é igual o português, é Manuel por toda parte. E o alemão Fritz por toda parte, não é? Mas, quem é que não queria? E mesmo se alguém dissesse, eu tenho meu nome na Bíblia, alguém diria, olha, rapaz, mas tem tantos outros que eu conheço. Por isso, Deus nunca disse, o homem chamar Elias. É o ministério. É a qualidade desse ministério específico, maravilhoso. Vocês podem observar em Lucas capítulo 1. Vamos começar com as escrituras. Quando o anjo apareceu para Zacarias, o pai de João, ali no lugar santíssimo, né? Ele estava sacrificando, levando o sangue. E o anjo apareceu para ele ali, e o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. De João. Por quê? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante de Deus, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, observe aqui. Deus batiza com o Espírito Santo a crianças? Sim, batiza. Nós vemos aqui uma criança já cheio do Espírito desde o ventre da mãe. Quanto mais um menino de 2 anos, 5 anos, 10 anos. Deus não trata só com adultos. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele, verso 17, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluias, né? Então, qual é o nome da criança? João. E qual seria o ministério que acompanharia esta pessoa? O espírito de Elias. Por isso, João, ele é chamado de Elias. Vocês entendem isto? Em Mateus 17, 11, eles dizem, porque dizem os escribas e fariseus que é mistério que Elias venha primeiro. Era um ensino, eles ensinavam que antes do Messias viria o profeta Elias. Por quê?
Eles baseavam isto em Isaías capítulo 40, como também em Malaquias capítulo 3. Capítulo 3, por exemplo, Isaías capítulo 40, diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isto. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia. Tu, anunciador de boas novas a Sião, falando de João, sobe a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Levanta a voz fortemente, levanta, e não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Então, era ensinado que antes do Messias vir se manifestar em carne, viria o profeta Elias. Por isso que concorda perfeitamente aqui o anjo, a Bíblia ela não choca, ela não é incoerente. Você pode ver que em Lucas capítulo 1, verso 17, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, não diz dos filhos aos pais, porque este é outro ministério, mas dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então nós vemos aí, em João Batista, a terceira vez que manifestou o ministério de Elias. Vamos colocar ali, primeiro o profeta Elias, uma figura para que vocês gravem bem. Aí está Elias, nessa figura, diante do altar. Só que eu não creio que ele pegou pedra tão grande, ele era velho, não aguentava tanto peso, tá? Mas tá bom, tem uma boa noção. Depois vemos Eliseu, justo quando Elias foi tomado. Aí está Eliseu, lá se foi Elias, não é certo? Foi a segunda vez que manifestou o ministério do profeta Elias. E a terceira vez foi sobre um homem nazireu, chamado João Batista. Entende? Um homem que vestia peles de camelo, né? E, por certo, não era bonito. Um homem com barbudo, cabeludo. Ele era o nazireu. E sua mãe deu luz a ele quando ela já era de idade, seu pai, por certo, não demorou a morrer. E para onde foi Eliseu? Para o deserto. Para o deserto.
Por que que profeta sempre gosta desses lugares desérticos? Sempre alguma coisa, né? Então, nós vemos que ali na solidão, no deserto, ele manteve uma intimidade com Deus. E quando o Espírito de Deus passou por Roma, cujo rei era César, passou por Jerusalém, cujo sacerdote era Caifás, Anás, passou por Herodes, e ele não parou nas grandes capitais nem belas cidades. Foi lá no deserto a João, filho de Zacarias. E aquela grande águia levantou voo e pousou junto ao rio Jordão. E ele chamou Israel para se arrepender. Quer dizer, abandone os seus pecados, converta-se. Converta-se. E era um ministério, como diz, eis que o machado está posto à raiz das árvores, e o cavacos voava para todo lado. Não era certo? Os sacerdotes vieram ali dar uma olhada nesse novo pregador, e João deu uma olhada e disse: a coisa mais perigosa que eu conheço no deserto é serpente. Raça de serpentes! Não fique presumindo, somos filhos de Abraão. Deus pode levantar dessas pedras, filhos de Abraão. O soldado chegava e o que devemos fazer? Contente com o teu salário, rapaz. E a verdade é que multidões desciam ao Jordão para ser batizado por João. E aquele batismo não era para a remissão dos pecados, é para uma demonstração de arrependimento. Porque Jesus ainda não tinha morrido, o sangue não tinha sido derramado, e sem sangue não há remissão de pecados. Por isso que em Atos capítulo 19, quando Paulo encontrou os discípulos de João, perguntou a eles: como vocês foram batizados? Se ainda não receberam o Espírito? No batismo de João. Tá bem. João batizou, dizendo ao povo que batizou no batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, que é Jesus. Então as pessoas foram batizadas agora para quê? Para arrependimento e remissão de seus pecados. Então nós observamos que João, ele só batizava. Você está arrependido, está disposto a viver uma nova vida? A não roubar mais, a não mentir, a não adulterar? Olha como aplana o caminho do Senhor. Então, ele batizava as pessoas. Seu ministério foi curto. E seu ministério não teve prodígios, maravilhas, não. Mas havia tanta energia, unção naquelas palavras, que abalou as estruturas de Israel e das nações vizinhas. Havia unção, havia uma vibração, uma energia que compungia as pessoas e levava as pessoas ao arrependimento, a buscar a Deus. O profeta diz que Deus preparou aquele homem toda a vida para usá-lo durante 6 meses. 6 meses, não 6 anos ou 60 anos. Vocês vejam, quando Deus quer trabalhar, operar, Ele faz. Então, irmãos, agora vocês observem que João, ele preparou a primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo. Ele era o precursor da primeira vinda. E Deus nunca faz nada sem antes avisar, sem antes manifestar o que Ele vai fazer. Aliás, sem antes revelar, mostrar o que Ele vai fazer. A natureza de Deus sempre foi esta, de avisar.
Deus não pega ninguém de surpresa, mas Ele sempre avisa. E o arrebatamento é uma surpresa, mas tem quantos séculos e séculos Ele está avisando? Então, amados, Ele foi a voz que clama no deserto, que haveria de preparar o caminho do Senhor. E um certo dia, quando ele levantou os seus olhos, ali vem aproximando aquele homem, simples, sem figura, sem bela figura, quer dizer, um homem que não tinha aparência. João simplesmente, e Jesus se aproximou dele. Aprenda isso aqui. Jesus foi submisso aos seus pais terrenos até perto dos seus 30 anos. Foi um filho, vamos dizer, dedicado, ajudava até na cozinha, lavar as vasilhas, limpar a casa, fazia de tudo, na carpintaria, tudo mais. Mas chegou o momento que Jesus virou as costas e ali começou o seu ministério. Foi a João. Andou uns 60 quilômetros, 40 ou 60, por aí, não sei, 40, né? E foi até João. E João olhou e disse: eu que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus disse: deixemos, cumpramos toda a justiça de Deus, quer dizer, a palavra. E nós perguntamos, e você pode perguntar, se o batismo é um ato de arrependimento, por que Jesus tinha que se batizar? Não, irmão, ali foi para cumprir aquela formalidade, vamos dizer. João foi o homem que tinha a palavra na hora. E Deus se manifestou. Aonde Deus iria? Ele vai sempre onde está a sua palavra. Estão compreendendo? Jesus está vindo buscar o seu povo, mas onde ele vem? Naqueles que estão na sua palavra. Ele não vem fora. Entende? Então ali estava Jesus e disse: deixemos, cumpramos toda a justiça de Deus. E quando João o batizou, ali veio uma voz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E João viu o quê? Uma figura de uma pomba. E os católicos e crentes católicos mostram Deus desta forma: um velho, Papai Noel, um jovem dentro da água, Jesus, e o Espírito Santo, uma pombinha. A Bíblia diz em forma de pomba. Não é que o Espírito Santo é pomba, é em forma. Aquele foi um sinal que Deus havia dito a João: a quem você vê descer o Espírito Santo é este. Como uma vez pregou o pastor Toninho aqui, um sinal que não deixou dúvida, não deixa dúvida. Por isso que o João Batista apontou para Jesus no outro dia e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando disseram mais tarde: olha, ele anda batizando mais do que nós, João. João disse: convém que ele cresça, que eu diminua. Eu não sou o noivo, sou amigo do noivo, e o meu prazer já se cumpriu. Então vocês observam que os fariseus, entende? O ministério de João confundiu o povo. E havia gente dizendo que ele era o Cristo, que ele era isso, que ele era aquilo. Sempre as pessoas se confundem. Se confunde, né? E o que aconteceu? Até os fariseus mandou uma embaixada a João e perguntou: és tu o Cristo? Não sou. És tu o profeta? Quer dizer, o Messias? Não sou. Não sou, não sou, não sou. O que é que você diz de ti você mesmo? João sabia do seu endereço dentro da Bíblia. Isaías 40. Eu sou a voz que clama no deserto.
Eu sou a voz que clama no deserto. Não é isso? Ele sabia quem ele era. E logo que os homens saíram, a embaixada saiu, Jesus disse assim para a multidão: o que é que vocês foram ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Não, estes estão nos palácios. Uma cana agitada pelo vento, quer dizer, bate o vento aqui, vira, bate outro ali, vira. Tem gente que é igual folha de bananeira. Qualquer vento de doutrinazinha já se vira. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, porque vento vem de todo lado, né? E você nem sabe no fundo o que aquele pastor crê, aquele ministério ensina. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois mais outra interpretação. E as pessoas ficam aquela coisa. Mas João não era uma folha de bananeira, nem uma vara agitada pelo vento. Ele era, disse Jesus o quê? Eu vos digo, vocês foram ver um profeta, e vos digo, muito mais do que profeta. Porque deste está escrito em Isaías 40, voz que clama no deserto. Então veja, muito mais do que profeta. Porque João foi o maior? Jesus diz que entre os de nascido de mulher, até hoje não há maior do que João Batista. Vamos mais rápido, né? Do que João Batista. Por que João Batista era tão grande? Porque ele foi a junta, vamos dizer, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele apresentou a Cristo. E Cristo vindicou o ministério dele. Esse é de quem está escrito em Isaías. Veja vocês. Mas Jesus disse, o menor nascido no reino de Deus é maior do que João. A quem Jesus estava se referindo? Ao cristão. Então você é maior do que João. Olha bem, estamos em outra etapa, o ministério da graça. E João foi o ministério entre a graça, entre a lei e a graça. Por isso ele converteu o coração dos pais, o povo da lei, para esta nova fé que nasceria com Jesus Cristo, nasceu com Cristo. Quer dizer, pais quer dizer o povo da lei. Filhos quer dizer essa nova fé na graça. E o último profeta que viria no final do tempo da graça, que é a quarta vez o profeta Elias, porque manifestaria antes da segunda vinda de Cristo, outra vez o ministério do profeta Elias. Vocês estão entendendo? Manifestaria este ministério. Então, vocês poderão observar, em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso não aconteceu, esse não é João Batista, porque a terra não foi queimada. Então, Malaquias capítulo 3, eu vou ter que citar rápido para mim chegar mais rápido, né? Malaquias capítulo 3, vocês poderão ver que ali está o ministério de João Batista, o precursor da primeira vinda.
E Malaquias capítulo 4 está o ministério do quarto Elias. João Batista foi o terceiro. E o quarto Elias foi o irmão Branham, pela qualidade do ministério que operou sobre ele. Não estou falando do homem por ser aquele homem, mas é que o Deus habitou e operou sobre ele. Deus poderia ter usado qualquer um outro, mas Deus usou a ele. Deus poderia ter usado um africano, um asiático, um brasileiro, um uruguaio, mas Deus simplesmente usou um americano. Porque americano, que coisa, Deus usa quem Ele quer. Ali está a parte final do pôr do sol, do leste, aliás, do oeste, e o próximo passo é do leste, é do oriente. Então, o sol que nasce no oriente se pôs no ocidente, quer dizer, a palavra, a próxima coisa é Cristo vindo. Porque a palavra de Deus, ela viaja como o sol viaja. Então, amados, nós podemos ver que a quarta vez que se manifestou esse ministério, como nos diz no livro de Zacarias, aliás, de Malaquias. Malaquias 3 foi João Batista, guarda bem, leia bem depois. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E o que faria este anjo? Ele haveria de apresentar a Cristo. Foi o anjo do concerto. João Batista é chamado o anjo do concerto. Entende? E Malaquias capítulo 4 já nos fala, eis que aquele dia vem ardendo como fogo, da tribulação. Então o profeta que é prometido aqui, eis que vos envio o profeta Elias, ele vem antes que o mundo passe pela tribulação, pela queima. E o que faria este profeta? O último verso do Velho Testamento. E converterá o coração dos pais aos filhos. Esse ministério foi com João Batista. Aqui há um sentido duplo. E o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, dá-me a tua atenção um pouco mais. Ele converteria o coração dos pais aos filhos, foi João Batista. Mas o ministério, Elias que viria antes da tribulação, seu ministério seria converter o coração dos filhos. Quem esses filhos? É o povo que está na graça. De volta a seus pais. Quem? Ao povo da lei? Não. Aos pais da fé. Pedro, João, Maria, né? A mãe e quem mais? Paulo e assim por diante. São nossos pais. Por isso que nós temos que batizar como eles batizaram, crer como eles creram. Eles não creram em três deuses. Por isso que temos que voltar nossa fé de volta ao que eles criam. A fé vem pelo ouvir. O que é que eles ouviam? Na onde eles se baseavam? É nisso que temos que basear. Por isso, vocês observam, não há incoerência dentro da Bíblia. Em Lucas 1,17, diz sobre João Batista, que irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos. Não fala dos filhos aos pais. Você vê como a Bíblia ela não é incoerente?
porque é outro ministério. Eu poderia citar muito mais coisas, mas vamos rapidamente. Então, amados, nós observamos que Elias, ele viria pela quarta vez. Antes do tempo da porta da graça se fechar, da mesma forma como João veio para preparar um povo para receber a Cristo, Deus prometeu que enviaria um precursor antes da sua segunda vinda. E este precursor traria uma mensagem para preparar o povo para a segunda vinda. Eu sou feliz porque Deus me deu a graça de ver esta verdade e crer nessa verdade. Esse é um privilégio, não é pouco. Então agora vocês observam, vamos rapidamente aqui comparar o ministério, a qualidade de ministério de Elias. As qualidades. Você vê que o profeta Elias, o tisbita, ele enfrentou uma apostasia nos seus dias. Sempre Deus envia um profeta, não quando tudo está bem, mas quando a coisa precisa, não vai bem. Sempre em tempo de crises que Deus manifesta dessa forma. Ali estava Acabe e Jezabel, e ele condenou aquele casamento ilícito, aquela idolatria, ele condenou os sacerdotes, os líderes, por serem, vamos supor, simpáticos a isto. Elias cortou. E a esse tipo de Jezabel e Acabe, nós vemos que João Batista também combateu o seu Acabe e Jezabel do seu dia. Herodes, com seu casamento ilícito, casou com sua cunhada. Tirou a cunhada do próprio irmão. E Herodes foi dar uma de boa, entende? Popular. João é a notícia do momento. Eu vou lá tirar uma de político. Você já viu que os políticos gostam, né? E alguém diz, João, olha quem está por aí. Já vi. É o rei dando uma de crente, de humilde. João olhou para ele e disse, te é ilícito viver com a mulher de teu irmão? Outra, que a irmã Herodias saiu dali cuspindo fogo, não foi? Custou a cabeça de João, mas ele falou o que tinha que ser falado. Então, você veja que um profeta, ele é um homem que se baseia nas Escrituras e ele não olha a cara de quem. Por isso a Escritura fala palavras grandiloquentes sobre João, que os montes saltariam como cordeiros, ou isso e aquilo, mas todo vale será elevado e todo monte será rebaixado, e ele preparará o caminho do Senhor. Quem diria que essas palavras, as pessoas pensavam uma coisa muito visível, calcula os montes se abaixando, os vales se elevando, fazendo a estrada. Era uma grande coisa, e de fato, para Deus é, para o ser humano não é. Quem diria que isto era um profeta, era um homem vestido pelo de animal, por certo, quando chovia, ele tomava aquilo, não ficava bem cheiroso, não era nem um perfume, entende? Bom. E se ele passasse hoje nas ruas, esconda a criança ali, vem um doido. Um homem feio, peludo, barbudo, cabeludo, e viveu no deserto, a sua dieta era mel e gafanhoto, porque tem muito gafanhoto no deserto, pega um, mata ali, põe em cima da pedra e já seca. Então, quem diria que este era um profeta dessa forma?
O homem sempre olha para as grandes coisas. E o que ele chama de grande, Deus chama de pequeno. E o que ele chama de pequeno, Deus chama de grande. Não há um nascido maior do que João. Então você veja que João combateu o mesmo espírito. Ele tinha as mesmas qualidades do profeta Elias. João, ele nasceu, ele era um filho de fariseu, mas ele não seguiu a religião, entende? A religião dos seus pais. Automaticamente ele teria que seguir, mas ele não fez isto. Ele se foi ao deserto, ele não tinha nenhum vínculo com a batista, com a metodista, com a assembleia, com a católica, com nada. Este é um paralelo que nós vemos no quarta vez que Deus manifestou com o nosso profeta William Branham. Ele não teve vínculo com nenhuma denominação. Pregava entre todas, mas não pertenceu a nenhuma. Pelo contrário, ele pregou a palavra. Como disse Moed Bispo, quando não havia noiva, ele pregou a palavra para a noiva dentro dos sistemas. Mas você captou? Por que você não vai captar? Deus não vai te dar em outras coisas. Descanse. Aleluias. Aleluia por isso. Então nós vemos que há um paralelo entre Elias com João. E mais ainda, mesmo com quarta vez o profeta irmão Branham, há um tipo de Elias e Acabe nos dias do irmão Branham, que foi quem? O primeiro católico que se acedeu à presidência americana, John Kennedy. Representando o quê? A Igreja Católica. Porque ele tirou a Bíblia das escolas. E atrás dele havia uma senhora, o quê? Jacqueline Kennedy, que era o tipo da católica. Uma vez ele foi, acho que, num país, e ela recebia mais deferências do que ele. Foi preciso ele dizer, sou eu presidente, não quer dizer, não é ela. E veja como o mundo seguiu a moda da dona Jaqueline. Mas ela é um tipo da Igreja Católica. Por isso, o ministério deste profeta Elias, ele teve esse paralelo também. Teve esse paralelo aí. Outra coisa. Nenhum desses profetas, eles foram populares. Nenhum. Nenhum deles foram benquistos pela maioria, pelas religiões. Pelo contrário, foram odiados. João foi odiado, William Branham foi odiado, Elias foi odiado por todos, mas eles têm uma coisa em comum, permaneceram fiéis a Deus. Não é isso? Não é isso? Eu não estou... Há tanta coisa para falar. Então, o ministério de Elias, os três primeiros, Elias, Eliseu e João Batista, eram israelitas. O quarto Elias, ele é um profeta gentil, porque ele veio para uma igreja gentílica. E judeu não aceita profeta gentil, mas por isso que Deus usou um gentil para os gentios. Porque agora o próximo passo de Deus será o arrebatamento. Agora, diz o irmão Branham, como João Batista teve Jesus para lhe apresentar, e esse último profeta da última era, Jesus não está em pessoa aqui, mas lhe apresentaria através de sinais, prodígios e maravilhas como nunca foram realizadas. Esse precursor. Eu tenho que deixar.
Deus usou de tal maneira, mas de tal maneira, o irmão Branham, que ele disse que as pessoas confundiriam o seu ministério com o de Cristo, assim como confundiram o de João Batista com Jesus. Deixa eu ler aqui para vocês, o próprio irmão Branham, ele nos falando. Eu marquei, não dobrei, né? Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João. O mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus. As pessoas no dia de João confundiram-no com o Messias. João capítulo 1, versos 19 e 20. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Agora, este mensageiro profeta do último dia terá tal grau de poder diante do Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor. Não é o que anda acontecendo? Com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que seduzirá alguns e os farão crer nisto. Mateus 24, do 23 ao 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. O que quer dizer, não saia no deserto, não vai? Essas interpretações particular, que forma ismo, grupitos, né? Entende? Ei, nós temos a verdade. Nós temos a luz, nós temos isso, nós temos aquilo, nós somos mais iluminados. Jesus disse, não vão atrás dessas coisas. Nós, por exemplo, nós temos abertura da palavra. Quer dizer, o irmão Branham, eu penso que é ele que abriu, não é A nem B. Quer dizer, Jesus disse que não vá atrás, são grupos que estão aqui e ali, entende? É só ali entre eles, só pode ter companheirismo com eles mesmos, e aí por diante. Porém, não creia nisto, diz o profeta. Ele não é Jesus Cristo. Quer dizer, o mensageiro da última era não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus, ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Vamos dizer, ele não é o sétimo selo, coisa nenhuma. Sétimo selo é Cristo. Ele não precisa que lhe conceda maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz que clamou, eu não sou Cristo, mas ele vem após mim. Então vocês observem que é fácil confundir as coisas, muito fácil. Não é certo? Vamos observar a quinta vez que viria este profeta Elias. Ele virá junto com Moisés. Podemos ver uma figurinha ali deles. Primeira coisa, ali está a figura de Cristo no monte, os 3 apóstolos cá embaixo, Moisés de um lado com as tábuas e Elias do outro. Eles se apresentaram a Cristo quando Cristo transfigurou. São testemunhas, como diz, dos mortos em Moisés e dos vivos em Elias. E ali os 3 apóstolos. Foi quando foi levada a cabo a lei da adoção.
este é meu filho amado, a ele ouvi. Foi a voz que se ouviu ali. A ele ouvi. Então, irmãos, era como no tempo da lei da adoção, o filho era vestido de branco e era colocado diante dos testemunhos, e aí está com Jesus, transfigurou-se, suas roupas se tornaram branquíssimas, e diante dos testemunhos, e ali Deus, aquela nuvem, dali saiu uma voz e disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. De hoje em diante, todo o negócio é com ele. Aleluia? É com ele. Então, vejamos que podemos parar. Podemos ver que Moisés, diz a Bíblia, que ele morreu e Deus o enterrou. E nunca acharam a sua sepultura. No livro de Judas diz que o diabo que tem, né, por ele veio a morte, fez o homem pecar contra Deus. O que houve? Eles só viram Moisés ali tremendo e desapareceu. E foi contender com Gabriel, ou Miguel. E ele disse, o Senhor te repreenda. E o irmão Branham vem e diz, ele morreu, Deus o enterrou e o ressuscitou como Lázaro. Foi por isso que Moisés e Elias nem morreu, foi vivo. Eles terão que virem, Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas. Vocês vejam, ali está as duas testemunhas, e Deus disse, isso aqui, ó, já estamos terminando, né? E é pena que não tive tempo para falar mais a comparação sobre o profeta, o terceiro e o quarto Elias. E Apocalipse capítulo 11. Deus diz, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, dá 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Isso está em Zacarias. E darei poder a minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano e saco. Já li, né? E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu. Quem foi que fechou o céu? Elias, né? Tem poder para fechar os céus, para que não chova nos dias de sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quem fez isto? Moisés. Por isso ali está Moisés e Elias. Moisés representando os mortos, ressuscitaram, representando a lei. Elias representando os vivos, os profetas. Entende? E quando acabar o seu testemunho, a besta lhes que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. Então ninguém morre antes da hora, tudo tem seu momento. Aí está a 5ª vez que esse ministério do profeta Elias irá se manifestar. E o que é que eles farão? Eles levarão o evangelho de volta a Israel. É isso que eles vão fazer. Quando você fala de Cristo para um judeu, que entende da lei,
ele só vai lhe dizer o seguinte: então, quando vier nossos profetas, eles nos dirão. Porque Israel só crê em profeta da raça deles. Não adianta o gentil dizer, eu sou o profeta Moisés, eu sou o profeta Elias. Besteira. Isso é besteira. Mas eles converterão a Israel, fará com que eles reconheçam Jesus como Cristo. E quando Jesus aparecer ali no final da tribulação, é onde eles olharão para as suas mãos, Zacarias, né? Nos fala disso, e perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? São as feridas, responderá ele, com que fui ferido na casa de meus amigos. Então haverá um pranto, um arrependimento profundo. Matamos o nosso Messias. Mas isso foi necessário, porque se Deus não cegasse Israel, onde estaria a nossa chance? E a noiva de Cristo é tirado de entre os gentios, não é de entre o Israel. A noiva de Cristo não é israelita, ela é tirada de entre os povos gentios, como José casou com uma gentia. Isso é tão bonito, né? E quando José se deu a conhecer a seus irmãos, todos os gentios saíram da sua frente. Aonde estava a sua noiva? Lá no palácio. Aonde estará a noiva? Lá. E ele disse: eu sou José. Oi, irmãos. Então, vocês vejam, essa é a quinta vez. Repetindo, e assim vamos terminando, mas caberia uma outra escola mais detalhada. A primeira vez foi quem? A segunda vez foi quem? A terceira vez que manifestou o ministério do profeta Elias foi quem? A quarta vez, em 1933, quando o irmão Branham estava batizando uma porção de pessoas, e ali no Rio Ohio veio aquela coluna, aquele logos, o próprio Deus. Dali saiu uma voz que diz: como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu tens sido enviado como precursor, aliás, com uma mensagem para precursar a minha segunda vinda. Então, é a mensagem. Claro que o Deus usou o homem, mas não é o homem em si, mas a mensagem que veio. Por isso você olhe para as mensagens. Amém? E o profeta diz que essa mensagem introduzirá Cristo. E a verdade termina o seu curso quando acontecer o arrebatamento. Deus não tem oitavo profeta, oitavo mensageiro. Apesar de sempre haver pessoas dizendo que não é, entende? É o oitavo mensageiro. Deixa-me tomar só mais um instante. Quando o irmão José Branham foi apresentado, o pai dele disse que tu és um profeta, meu filho. Tu és um profeta. Quer dizer, nasceu com essa bênção para ser. Mas eu pergunto, quais são os sinais que acompanham o seu ministério que prova que ele é profeta? Porque até agora nada. E somos ensinados pela Bíblia e pela mensagem que o que faz uma pessoa ser um profeta é os sinais de profeta. O que faz uma pessoa ser pastor é o rebanho. É isso aí. Não é José o profeta. Eu não digo que não pode ser, mas até agora não manifestou. Nunca vi profeta envolvido com negócios, com dinheiro e com buchinchos.
Não, o profeta sempre ele é isolado, é sozinho. O irmão Febroni não crê. Creio, mas deixa, não vamos levantar lebra antes da hora. Se Deus tiver que usar um dia ou por uma semana ou isso, e Deus, oxalá, seria um prazer, mas nunca estaria trazendo uma nova mensagem. E existem esses fanáticos que pressionam o nosso irmão, que quer que ele faça as mesmas obras que acompanhou o ministério do seu pai. O coitado sofre. Então, irmãos, nós temos que ser pessoas equilibradas, pessoas centrais, não desmiolados, fanáticos. Aí está um ponto que você tem que olhar bem de perto. Quando eu estive com José Brana, ele me perguntou, olha, vocês têm estado conosco durante 3 dias? Perguntou para todos. O Neville estava junto, sabe disso. E ele me perguntou, o que você disse sobre mim? Eu lembrei de Jesus. Que dizem os homens ser o filho do homem? Eu disse, olha, eu vejo em você um irmão que está lutando e colocando mensagens e traduzindo e se esforçando. O que ele me respondeu pessoalmente? É isso mesmo. Nunca lhe vi dizer, eu sou o profeta. Vocês nunca vão ver ele dizendo isso, eu sou. Dizem por aí. Porque o irmão Brana disse, gente, deixe acontecer. Deixe acontecer. E tomara que aconteça mesmo. Porque é esses que são fanáticos, que olham de uma maneira assim, terão que ouvir uma palavra vindo dali para poder crer. É a misericórdia de Deus. Mas agora eu quero dizer, eu não vejo, desculpe se eu estou errado, Deus perdoe, que eu tenho necessidade disso. Eu já tenho o meu profeta e a sua mensagem me tem posicionado. Agora, se Deus tem que levantar para ajudar alguns, que Deus o ajude, que Deus o abençoe. E ele está pastoreando a igreja em Jeffersonville. E profeta quer dizer pregador. Se já está cumprindo, então que ouça. Que Deus o abençoe. Mas nunca você deva ir. Ele está no deserto, ele está dentro de uma casa, é aquele grupito, nem grupito não é, grupelho, né, em português, grupelhos. Não creia, não vá atrás. Fiquemos de pé. Nós temos aqui várias pessoas que estão em conexão conosco, por todo o Brasil e até no exterior, que Deus os abençoe. Também Rio de Janeiro e aí por diante. Leiam as mensagens, olhem de uma maneira cuidadosa para as Escrituras e vocês verão que isso tudo são verdades. Então, a 4ª vez que Deus manifestou, através do seu profeta William Branham, o mensageiro de Laodiceia, profeta porque revelou os mistérios dos selos onde estão os contidos, os trovões, trovão e a voz de Deus. Se alguém diz que os trovões não foram revelados, então os selos não foram abertos. A pessoa já tem uma mente formada e acha que é aquilo. Entende? Se não vem de acordo com a sua mente, com a sua visão, ela não crê. E o que faz dele ser um profeta é que os segredos seriam revelados, os mistérios. Só que quando os mistérios são revelados, sempre as pessoas estão esperando uma coisa estupenda, fora de lógica. Não. Quando os mistérios são revelados, às vezes são coisas tão simples, é mistério porque não se via. Entende? É simples, que por fim a pessoa se decepcionar. Por exemplo, o batismo em nome de Jesus era um mistério. Depois que você vê, Trindade,
era um mistério. Mas quando você vê que Deus, Ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, você diz, é tão simples. Mas para quem não conhece, é um mistério. Mas depois que ele é aberto, deixa de ser mistério. Então, por que querer fazer da mensagem mistério? E quem busca fazer isto, guarda o que eu digo, terminam sendo misteriosos. Senhor Deus, Pai eterno, nós tentamos, Senhor, apresentar da nossa maneira, simples para que as pessoas vejam. Na verdade, muita coisa ficou para trás, mas que eles possam tomar essa palavra e aprofundar e conhecer melhor e que a fé seja alicerçada na Bíblia. Pedimos agora, conceda um bom dia a todos e encontre conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. O irmão Darcy está conosco, é um prazer, né? Ele fugiu de Chapecó. Campos Novos é mais frio do que aqui? É? Tá bem. Mas ele vai estar nos falando hoje à noite. Quem é que está com saudade de ouvi-lo? É bem-vindo entre nós, tá bem? Esse é o nosso polaco, não é certo? Deus vos abençoe. Bom dia a todos.